Alceu Amoroso Lima e a defesa da literatura, da democracia e dos direitos humanos. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Inicia-se o vídeo institucional da Caixa Cultural. Ao longo da narrativa, há imagens de ambientes diversos, como uma casa de concertos antiga, um casal sentado no banco de um parque, entre outros. Em cada imagem, há, em locais específicos, desenhos animados em preto e branco que ilustram um maestro, apresentações de teatro, entre outros. Caixa e Governo do Brasil. Todo apoio às culturas brasileiras. A roda de conversa acontece em um palco onde 4 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por 3 mesinhas que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner, de maneira centralizada e vertical, há outro grande banner centralizado onde a logomarca do segundo Flipetrópolis se encontra, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Chiquito Afonso Ferreira, um homem branco de cabelos lisos e curtos e brancos. Ele traja calça bege e um suéter de tom vermelho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Leandro Garcia, um homem branco que possui cabelos curtos e grisalhos apenas nas laterais da cabeça. Ele traja calça e blusa preta e por cima usa um blazer de tom bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto.
A terceira pessoa sentada é Maria Helena Rochelas, uma mulher branca de cabelos ondulados brancos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa preta, por cima usa um casaco vermelho estampado de azul e bege e calça preta estampada de verde, marrom e laranja. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Leonardo Boff, um homem branco de cabelos lisos, curtos e barba cheia de tom branco. Ele traja camisa de mangas compridas laranja escuro e calça bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e um pano de tom vermelho. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Que é a atual diretora do Centro Alceu Moroso Lima para a Liberdade, aqui pertinho na Rua Mosela, e Leonardo Boff, que foi amigo pessoal, cujas cartas, entre ele e Dr. Alceu, eu tive o prazer de publicar, de organizar e editar pela editora Vozes em 2016. Então, é a justificativa dessa mesa de abertura em homenagem ao grande cristão de Ataíde, o nosso Alceu Moroso Lima. Então, eu vou começar fazendo uma pequena abordagem sobre o Dr. Alceu, depois eu passo a palavra para o neto e biógrafo, Chiquito Afonso Ferreira, depois para a Maria Helena, diretora do CAAL, e, por fim, para o Leonardo, para fazer a fala final e encerramento da nossa mesa. Tá? Bem, falar sobre uma personagem tão complexa como Alceu Moroso Lima em 15 minutos é simplesmente impossível, porque foi o sujeito que não só viveu muito, praticamente 90 anos, pertinho de completar 90 anos ele faleceu, mas foi um sujeito que publicou em vida 136 livros. Então, alguém que publica em vida 136 livros, mais uma base de uma média de 30 a 35 livros póstumos, especialmente em relação à correspondência pessoal dele, é um personagem da nossa cultura, da nossa literatura, que em 15 minutos simplesmente não conseguimos falar. Então, eu fiz um recorte para falar, para lembrar, dar algumas informações apenas da dimensão de Dr. Alceu como crítico literário. Já que estamos num festival de literatura, essa dimensão dele eu acho muito interessante e poderíamos falar sobre tantas outras dimensões do Dr. Alceu. Mas ele começa na crítica literária brasileira, na chamada crítica profissional, crítica militante, e em 1919, num jornal que se chamava O Jornal. O nome do jornal era O Jornal, que foi o primeiro núcleo dos diários associados do Assis Chateaubriand. Ele começa em 19 e ele começa com um livro que se chama Afonso Arinos, mas por esse livro ele não ficou muito conhecido, não. Ele ficou muito conhecido por uma crônica que ele escreveu em 19, na minha opinião, em total defesa ao Lima Barreto. O Lima Barreto, autor do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que sempre reclamou em vida que ele sofria do esquecimento, do apagamento, do silenciamento da crítica literária oficial da época. Dr. Alceu faz um belíssimo de um texto, no qual ele compara o Lima Barreto a Machado de Assis. O nome da crítica do texto se chama Um Discípulo de Machado. Então, ele, tanto que estourou com essa defesa em relação à obra do Lima Barreto, isso em 19. 3 anos depois, em 22, ele, no Rio de Janeiro, ele não só fica sabendo, como ele também acompanha todos os desdobramentos da Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo em fevereiro de 22. Ele é uma espécie de responsável por divulgar no Rio de Janeiro o que acontecia em São Paulo, porque a imprensa carioca apagou e ignorou completamente a Semana de Arte Moderna lá de São Paulo, a não ser pela coluna de Dr. Alceu no jornal, onde ele falou que estava acontecendo uma semana futurista em São Paulo. A expressão Semana de Arte Moderna nem era usada ainda, era uma semana futurista. A partir de 22, a partir especialmente da Semana de Arte Moderna, durante toda a década de 20, Alceu acompanha no Rio de Janeiro, semanalmente, numa coluna que ele tinha no jornal, chamada Vida Literária, todas essas novidades do modernismo brasileiro, que surgiam, obviamente, não apenas no Rio de Janeiro, mas surgiam também no Brasil inteiro, porque eram escritores do Brasil inteiro que mandavam livros, mandavam publicações para ele, especialmente nessa época, morando ainda no Rio de Janeiro. Ele recolhia, recebia todos esses textos e tinha aquele compromisso de, pelo menos, dar uma nota de um parágrafo sobre o fulano ou a fulana que publicou, por exemplo, em Belém do Pará. Então, ele fez o que nós chamamos de uma cartografia crítica modernista brasileira, onde ele
diferenciou um pouco dos críticos da época, que geralmente privilegiavam Rio e São Paulo. Ele não privilegia apenas Rio e São Paulo, ele acompanha a produção nordestina, a produção do norte do Brasil, especialmente de Belém do Pará. Ele tem uma inserção muito grande na literatura, no contexto literário de Belém do Pará. Isso é até uma pesquisa que eu gostaria de fazer, inserção de Alceu na Amazônia, e ele fez, inclusive, teve isso, e usa a coluna da vida literária dele no jornal para fazer esse acompanhamento. Em 28, ele acompanhou com assombro a publicação de Macunaíma, do Mário de Andrade, ou seja, finalzinho de 27 para início de 28. Ninguém entendeu direito Macunaíma, o próprio contexto literário brasileiro não entendeu o que o Mário queria com Macunaíma na época do lançamento. Ele faz vários textos, não só defendendo o Mário de Andrade, mas defendendo o próprio Macunaíma. Em 28, ele também não entende, mas defende o Manifesto Antropófago do Oswaldo de Andrade. Então, ele estava, digamos assim, antenado, tentando entender, tentando saber tudo o que ocorria no Brasil naquele momento em termos de produção literária, e divulgando sempre na sua coluna, que depois vai aumentar. Ele sai do jornal e também passa para o Jornal do Comércio, e aí vai ter os dois. Depois ele publica um pouco no Jornal à Noite de São Paulo, inclusive. Ele vai se espalhando e vai se tornando uma pessoa realmente conhecida, uma figura respeitadíssima da crítica. Ele, em 28, acontece a conversão religiosa, ou seja, ele se converte para... ele sempre se disse que foi uma espécie de reconversão. Ele nunca deixou de ser católico, mas em 1928 ele assume uma postura, vamos dizer assim, católica realmente praticante, e assume a direção do Centro Dom Vital. O Centro Dom Vital era o centro de intelectuais da Arquidiocese do Rio. Por quê? Porque em 28 morrera o escritor Jackson de Figueiredo, que era o presidente do Centro Dom Vital. O Dr. Alceu assume. Nessa mudança religiosa dele, a coluna dele, que se chamava Vida Literária, passa a se chamar Letras Universais. Então, ele amplia, não apenas com a crítica de literatura, mas também vai tratar assuntos ligados ao catolicismo, à filosofia, ao direito também, muita coisa ao direito, especialmente direito trabalhista. Ele tem uma boa produção nessa área. E a coluna dele entra na década de 30 com a surpresa do chamado Romance de 30. E tem uma carta espetacular dele para o Graciliano Ramos, né? Ricardo está aqui, ou seja, quando o Graciliano manda para ele um exemplar do livro Caetés. E depois, quando o Graciliano publica Vidas Secas, ele acompanha toda a produção literária nordestina com uma ênfase muito grande no Graciliano e em Jorge de Lima, grande autor de Invenção de Orfeu, lá natural de Alagoas. Então, ele vai cartografando esse modernismo, já com todo o compromisso dele frente ao catolicismo, frente à ação católica brasileira, adentra na década de 40, tem o prazer de revelar, vamos dizer assim, ao público uma figura nem pouco conhecida das nossas letras, uma mocinha de 23 anos chamada Clarice Lispector, que inclusive tinha em Dr. Alceu uma das maiores admirações dela, que o digam as dedicatórias da Clarice nos exemplares dos livros dela que ela enviou para o Dr. Alceu, estão aqui na biblioteca dele, no CAAL. Então, ele é um sujeito que ele vai acompanhando e ele vai também, digamos assim, de uma certa forma, se modernizando, porque a própria crítica literária do Brasil, ela modifica muito da década de 20 para a década de 30. Por quê? Porque da década de 40 em diante, começam os cursos de letras no Brasil. Então, você vai ter os cursos de letras da USP, em São Paulo, e aqui da UFRJ, que na época não se chamava UFRJ, era a Universidade do Brasil. Então, nós vamos começar a profissionalizar a área de letras no Brasil. Então, a crítica literária, que sempre foi muito presente nos jornais, na imprensa, de uma certa forma, ela vai começar a migrar para a universidade. Então, aquela chamada crítica militante ou crítica de rodapé, que aí nós tivemos o Alceu, o Álvaro Lins, Álvaro Moreira, né, um pouco do Otto Maria Carpo, Lúcia Miguel Pereira, também começou a escrever nos diários, né, nos jornais. Isso vai começar a migrar para a universidade. O próprio Dr. Alceu era professor da Faculdade de Letras, de que hoje é a UFRJ, outrora a Universidade do Brasil. Ele também acompanha isso numa boa, ele também não se ressente de que o papel do crítico literário migra da imprensa para a universidade. Não é à toa que, em 1962, por iniciativa do Alfredo Bose e do Antônio Cândido, ele, Dr. Alceu, preside e é considerado, né, o patrono do primeiro Congresso Brasileiro de Crítica e Historiografia Literária,
que aconteceu na Unesp, lá em Assis, que já marca essa nova geração de críticos, que são os críticos professores universitários. Tanto que quem organiza esse congresso de 62 são o Bose, o Alfredo Bose, e o Antônio Cândido, dois dos grandes nomes que nós temos no ensino e pesquisa de letras aqui no Brasil. Ora, ele tem época de escrever em 5 jornais por semana ao seu. Mesmo na década de 60, década de 70, já está bem idoso, ou seja, já velhinho, em 72, ele já está completando seus 80 anos, ele não deixa de, ainda assim, manter... Teve uma época de ter 5 colunas simultâneas e não repetia texto. O texto que saía no Jornal do Brasil, ele publica muitos anos no JB, não era o que saía na Folha de São Paulo, lá em São Paulo. Não é que saía no Estado de Minas, lá em BH. Não. Ele vai ter aquele compromisso ainda, mesmo já em plenos anos 70, de continuar escrevendo textos diferentes para a imprensa. Claro, no sentido muito amplo de temas ligados, obviamente, à literatura, temas ligados à questão da vida religiosa católica brasileira, acompanha com muito afinco, e já dos anos 70 e 80, ele trabalha muito com o conceito de literatura e direitos humanos, o que eu acho, assim, a última grande contribuição em vida do Dr. Alceu foi revelar ao Brasil a Carolina Maria de Jesus. E ele defende a Carolina Maria de Jesus com unhas e dentes. Ele diz que o Quarto de Despejo, que é a grande obra inaugural da Carolina, que a crítica universitária na época considerou palavras de muitos professores que na época eram jovens, depois foram meus professores na minha graduação em letras. A crítica universitária na época chamou de lixo literário, o Quarto de Despejo da Carolina. Dr. Alceu defendeu com unhas e dentes. Segundo ele, era uma das maiores e mais importantes publicações, né, no início dos anos 60, uma vez que ele falou, algo novo está surgindo na literatura brasileira. E o algo novo era o direito à literatura, que foi falado agora no início, e que Antônio Cândido, uma vez, numa aula na USP, revelou que aquele ensaio do Antônio Cândido, famoso, que se chama O Direito à Literatura, ele escreveu aquele ensaio baseado na defesa que o Dr. Alceu fizera da Carolina Maria de Jesus e da obra O Quarto de Despejo. Então, eu acho que nós estamos diante de uma figura que é uma figura realmente ímpar, uma figura complexa. Complexa por quê? Porque não só escreveu muito ao longo da vida, foi muito relacionado, né, teve muitos amigos, se relacionou com Deus e o mundo nesse país e fora desse país, mas nos deixou um arquivo, eu já encerro já a minha fala, deixou um arquivo que eu considero um dos arquivos pessoais mais importantes que nós temos no Brasil, não é em Petrópolis apenas não, no Brasil, e que por coincidência ou graça de Deus está aqui pertinho da gente, a menos de 1 quilômetro, que é no número 289 da Rua Mosela, que é o que nós temos hoje, a instituição Centro Alceu Moroso Lima para a Liberdade, que salvaguarda não apenas a documentação dele, a biblioteca, os livros pessoais, mas eu enfatizo o arquivo de cartas dele. O arquivo de cartas dele com 32 mil, assim, talvez eu erre em 1 ou 2 números, né? Pelo menos o que nós já conseguimos contar, eu e Fátima Argon, a arquivista lá do CAAL. 32.452 cartas. Um arquivo pessoal com 32.400 e poucas cartas, chamada correspondência passiva, o que ele recebe ao longo da vida, mas ele era um sujeito, como a geração dele, que não deixava a carta sem resposta, é muito provável que ele tenha respondido isso tudo. E esse arquivo dele, que eu já tive a graça de publicar, a correspondência dele com Carlos Drummond de Andrade, com Leonardo Boff, com Frei Beto, com Mário de Andrade, com Jorge de Lima, com José Américo de Almeida, com Paulo Francis, o Paulo Francis do Manhattan Connection, que foi aluno do Dr. Alceu, publiquei a correspondência do Francis com o Dr. Alceu, e agora eu estive essa semana em São Paulo para fechar a publicação, a última revisão da correspondência dele com Murilo Mendes, que vai sair pela editora da USP, pela EDUSP, bem no início do ano agora, que já está fechado o PDF da publicação. E tem muita coisa, tem muitas cartas. As cartas testemunham não apenas a vida, mas testemunham especialmente esse mistério literário, esse compromisso com a literatura, esse compromisso especialmente a partir dos anos 60 com os direitos humanos associado à literatura, ou seja, a literatura como um direito humano,
Isso é muito importante de enfatizar a literatura como um direito humano, ou seja, isso foi atestado pela Unesco, foi batido e decidido pela Unesco que a literatura é um dos direitos humanos. E eu acho que o arquivo do Dr. Alceu não só é um arquivo que nos ajuda a pensar a história da crítica literária no Brasil, a história da historiografia literária no Brasil, mas também um pouco dessa ideia de que a literatura é um direito humano, deve ser assegurado, deve ser brigado. Nós ouvimos aqui o relato aqui dos amigos, como que muitas das vezes pode parecer óbvio para a gente dizer que a literatura é um direito humano, mas nesse país, ultimamente, nos últimos anos, o óbvio não é mais óbvio, né? Ainda mais numa época que muita gente tem orgulho da sua idiotice, orgulho da sua mediocridade, né? Infelizmente é isso. Infelizmente a gente tem percebido que tem pessoas que têm orgulho da sua mediocridade. Então, assim, a gente vê uma figura como essa, é uma luz que nos ajuda a entender um pouco esse mundo louco que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado. Apenas uma fala de introdução, de abertura. Tá? Excelente. E aqui na Felipe Petrópolis a gente é igual a circo do interior. O palhaço é trapezista, é malabarista, então eu fui palestrante, agora eu vou ser mediador. E por isso mesmo eu passo então a palavra para o meu amigo Chiquito Afonso Ferreira, neto e biógrafo de Dr. Alceu Moroso Lima. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito ao Leandro de ter promovido essa mesa, essa ilustre mesa, e a vocês todos de virem aqui hoje. Eu certamente não tenho diploma, escolaridade para esse assunto, digamos. De modo que o meu acesso é doméstico mesmo, por causa do meu avô, que eu frequentei muito. Aí ele me lembra, sendo em Petrópolis, eu fico mais contente ainda, porque, e afinal de contas, tem muitas passagens na vida dele que são muito importantes e eu gostaria de relembrar, então, algumas delas. A primeira é que quando ele começou a vir para cá, ele contava muito isso. Ele vinha de trem e usava um roupão para se defender da fuligem do trem. Ainda hoje, lá no museu, falava da cremalheira e tal. Esse trem. A primeira, uma grande influência intelectual na vida dele foram os primos Amoroso Costa, que tinham uma casa comercial e que eram muito bem de vida. E eles eram de muito bom gosto, digamos. Viajavam muito em Europa e tal, e traziam sempre ideias muito novas. E um deles é o Manuel Amoroso Costa, um astrônomo e matemático, professor da Politécnica no Rio. E até o Manuel tem uma circunstância interessante. Ele morreu num desastre um grupo de cientistas foi convidado para saudar o Santos Dumont na entrada da Bahia que eu moro na Bahia, então eu penso tudo em Santos dos Santos. Na Baía de Guanabara, saudaram o navio do Santos Dumont. E esse aviãozinho em que estavam os cientistas caiu no mar e ele morreu, o Manuel Amoroso Costa. Mas, fora isso, o Tristão, o Alceu, frequentou muito a casa deles, uma casa que eles tinham nas Duas Pontes, parece que é um bairro aqui de Petrópolis, né? E eles tinham uma chácara lá, aquilo era só chácaras e tal, e eles passavam o verão inteiro e mais tempo, e o inverno, umas tertúlias permanentes, em que como eles tinham lido muito, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Shakespeare, Molière, Proust, todos esses grandes autores, os clássicos, eles tinham lido muito. E eles gostavam, então, eles se davam uns aos outros. Era uma meia dúzia que frequentava a casa dos Amoroso Costas, nas Duas Pontes. E eles se davam os nomes de alguns personagens. Por exemplo, personagens do Eça de Queiroz, que eles chamavam um ao outro. E levavam, então,
semanas naquela tertúlia permanente. Isso foi um instigante intelectual muito importante para o Tristão. Outra ligação do Tristão com Petrópolis é a Tecidos Cometa, que ficava aqui no alto da serra, e era uma fábrica que teve um certo porte, eram 1.100 empregados. No começo da vida profissional, o Tristão foi treinado para ser substituto do pai na direção dessa empresa. Mas, logo se revelou que ele não tinha nenhuma vocação para empresário e ele começou a simpatizar muito mais com as causas operárias do que da própria Tecidos Cometa. Uma outra influência fundamental na vida do Tristão foi a mulher dele, Maria Teresa. Essa influência foi muito importante, embora engraçado, porque vinha numa roupagem, às vezes, adversativas. O que eu quero dizer com isso por exemplo, nos anos, 2 ou 3 anos, que o Tristão andou em correspondência intensa, embora morando ambos no Rio, ele estava em correspondência intensa com o Jackson de Figueiredo, correspondência essa que desagou na conversão dele. A mulher dele, a Maria Teresa, achava aquilo, de vez em quando, você está dramatizando demais isso, sabe? Achava que estava um pouco dramático demais, digamos. Essa mulher, aliás, era interessante entender, essa mulher, a Maria Teresa, foi criada na casa que está em diagonal conosco aqui, numa casa de, eu acho que deve ter uns 3 hectares, onde aquele muro lá. É ali. No Visconde de Mauá. A casa do Barão de Mauá. O pai dela tinha uma empresa de transportes no Rio, fazia os bondes da cidade, só que eram bondes puxados a burro. E a prefeitura, o governo chegou para ele e disse, ou eletrifica ou nós vamos desapropriar. Ele não se interessou em eletrificar, então foi desapropriado e, com isso, ficou com muito dinheiro. E uma das coisas que ele fez foi comprar essa casa da massa falida do Barão de Mauá. E outra coisa que o sogro do Tristão fez foi levar a família inteira, 8 filhos, a família inteira, e passaram 5 anos em Paris. E, de modo que ela estudou num liceu francês, ela, Maria Teresa, minha avó. E, então, eu estou dizendo isso tudo para situar um pouco o contexto. Uma mulher pequena de tamanho, que nunca tirou carteira de motorista, mas tinha uma liderança enorme sobre ele. Me lembro, eu estou agora lendo um pouquinho, acompanhando um grupo que está lendo Dante, e ela é uma figura, para ele, foi a Beatriz, literalmente. Ela realmente conduziu a vida dela, às vezes com essa posição adversativa, outras vezes mas com absoluta genuinidade, não tinha, enfim, não tinha artifício nenhum, essa mulher. E aí, já mudando, assim, uma coisa interessante que eu achei, alguém no Jornal do Brasil, não sei mais quem foi, mas e já há uns 40 anos atrás, fez uma crônica dizendo que ele frequentava, eu acho que é o Copacabana, um restaurante que tem aqui, na Rua do Imperador, é isso? Perto do Obelisco. Perto do Obelisco. E ele ia muito, o casal ia muito ao restaurante Copacabana. E alguém sentou-se, tinha um sujeito que sentava-se numa mesa próxima e observava a mesa do Tristão e Maria Teresa. E ele disse que me impressionava muito nessa mesa, está na coluna dele no Jornal do Brasil,
que me impressionava muito, que os dois conversavam, porque é muito comum casal que não há conversa, que vão ambos comendo e tal. Hoje em dia a gente fica na internet, né? Mas, então eles conversavam, isso impressionou muito. Avançando uma geração, teve uma passagem aqui no D'Angelo com a filha Lia, que depois se tornaria a monja beneditina em São Paulo. Isso foi em 1950, ela encontrou o pai, eles eram muito próximos, iam juntos para a faculdade e tal, e ela procurou o pai para comunicar que tinha decidido ia ingressar nesse convento das enclausuradas em São Paulo, enclausuradas 365 dias por ano, 24 horas, realmente não sai senão para ir ao médico. Então ela veio comunicar isso, e nesta mesma época, na mesma quinzena, eles estavam preparando a mudança para os Estados Unidos, onde ele foi ocupar o cargo de diretor da União Pan-Americana, que depois se chamaria, que se chama hoje OEA. Então, veja a circunstância. Pai está se preparando para se afastar 2 anos do Brasil, num tempo que não tinha jato, não tinha internet, nada disso. Era por correio, a comunicação seria por correio mesmo, correio a moda antiga, com envelope e tudo. De modo que, e ela indo quando ele voltasse, ela já estaria na clausura. E a mais engraçada, a Miles que lembra bem, o resultado desta separação, do isolamento que levou mais de 2 anos, numa primeira movimento, ele começou a escrever a ela. Todo dia escrevia muito, todo dia rigorosamente, durante 33 anos. Foi até a morte dele em 1983. E esses envelopes todos, esse envelope para uma biografia da caralho, eu acho que o Leandro concordaria que é fundamental, porque era o parlatório dela. O pai conversava, se abria inteiramente com a filha, comentava companheiros dele da academia, comentava o momento nacional, comentava toda a questão do tempo da ditadura, todas essas coisas juntas, estão todas nessas cartas. Porém, que juntaram 11.000 dessas cartas, estão todas agrupadas, porém, tem um problema nisso, a caligrafia é impossível. Impossível, realmente é um nó. Agora que eu tenho softwares novos, nós estamos tentando decifrar por esses softwares novos. Tá. Então, tem esse problema. A caligrafia, alguém disse que precisaria 5 farmacêuticos para enfrentar aquilo. Só a Cuca, né? Só a Cuca, verdade. Marilena lembrou bem. Só a Cuca, filha dele, essa abadesa, que depois ficou abadesa, beneditina, e ela conseguia ler. Depois disso, Marilena pode contar um pouco mais, mas tem essas 32.000 cartas, fisicamente. A correspondência passiva dele, integral, está no Centro ao Seu. Essa correspondência é fundamental. Por exemplo, tem muita correspondência com os Andrade, com o Carlos Drummond, com o Mário de Andrade. E para fechar aqui, vou contar uma história. Entre essas correspondências, eu encontrei uma carta do Otávio de Faria, que era cunhado do Tristão, e que era, como vocês sabem, muito amigo do Vinícius de Moraes. E uma das cartas está lá, diz o Otávio, Tristão, queria ver se
se você conseguir, você tem influência aí no Ministério da Educação, veja se você consegue uma posição para um amigo meu que está querendo se casar, está noivo, querendo se casar, mas não tem como manter a família e tal, mas é um troço muito sério e tal. Vinícius de Moraes. É isso. Ótimo. Passo agora a palavra a Maria Helena Rochelas, diretora do Centro Alceu Morozolino para a Liberdade, aqui pertinho da gente, na Rua Mosela. Boa noite a todos. Muito obrigada a vocês que estão hoje aqui para reverenciar a doutora Alceu, para lembrar que a questão dos direitos humanos é fundamental, que cultura, que literatura, como disse o desembargador, é luz, é fonte e é direito de todos nós. Eu vou falar um pouquinho depois da Brilhante, como sempre, né? Porque ele esqueceu de dizer que ele é associado da Associação de Amigos do Dr. Alceu, assim como o Chiquito. E é uma honra, viu, você ser sócio da associação. E aí, eu vou falar um pouquinho do legado do Dr. Alceu e da importância da gente levar o legado. Quer dizer, é muito bom, a gente deve lembrar sempre de pessoas como o Dr. Alceu, mas como é que a gente leva tudo isso que o Chiquito falou e que o Leandro também adiante? O Dr. Alceu, ele foi tudo de melhor que uma pessoa tinha, seu avô tinha. Ele foi um excelente jornalista, foi um excelente crítico literário, foi membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, sabe, tudo. Mas o que eu penso que é mais relevante no Dr. Alceu é a questão dos direitos humanos e a luta dele pela democracia e pelo Estado democrático. A gente fica horas escutando. Agora, ele seria bom em tudo, mas o que ele foi melhor foi a atitude dele corajosa, audaciosa. Dr. Alceu não foi preso, ninguém sabe por que não foi preso, porque as cartas dele não eram mimimi, não, era direito de não pode isso, não pode aquilo, sabe? Então, isso é que a gente quer levar do Centro Alceu. Eu falo muito, então eu vou me ater ao papel para o moderador também ficar tranquilo, né? E, primeiro também, quer dizer, primeiro, prioridade, a gente diz que não existe prioridade, prioridades, existem prioridades, mas eu vou também agradecer ao Leandro e ao Afonso terem lembrado do Dr. Alceu, sabe? Porque nesses tempos que a gente vive, de tanta confusão, né, como o Leandro acabou de dizer, de tanta falta de neurônios funcionando, a gente ter uma figura que realçada nessa cidade que ele amou tanto, né? Chiquito sabe disso, né? E eu posso acrescentar uma coisa à sua fala, a questão dos Correios. Ah, claro. Que ele subia e descia aquelas escadas diariamente para escrever para sua filha, e as cartas que a gente conseguiu, foi publicado pelo Instituto Moreira Salles, é imprescindível a leitura, porque conta uma trajetória religiosa, política, social da vida brasileira. E eu vou me ater à questão do que a gente faz no Centro Alceu, né? E do legado. E vou ler, para eu não ficar nas minhas... como é que eu vou dizer? Das minhas veredas contando coisas. Lembrando dos Correios, tem um corrimão, né? Vocês que moram em Petrópolis sabem, o corrimão é homenagem ao Dr. Alceu, está lá escrito, para ele poder subir a escada, ele tinha, né? Tinha o corrimão. A Casa Azul, que ele tanto gostava, né, Chiquito? O barbeiro da Rua Mosela, as missas que ele assistia no Sagrado, e que o Leonardo vai contar um pouquinho na época que ele era frade do Dr. Alceu lá. Bom, nos últimos dias, no Hospital Santa Teresa, aqui em Petrópolis, quando o Dr. Alceu faleceu aqui, né, diante da filha, Madre Maria Teresa Amoroso Lima, nossa tuca, do Dom Luciano Mendes de Almeida, que na época era secretário-geral da CNBB, do Leonardo Boff, ele entregou seu legado literário, humano, espiritual e de presença militante na sociedade ao grande amigo, então reitor da Cândido Mendes, professor Cândido. A partir do recebimento desse legado,
Dr. Cândido comprou da família Maruzzi Lima, logo após a morte do Dr. Alceu, em 83, a Casa Azul, como o Dr. Alceu chamava, a Casa da Mosela, juntamente com sua biblioteca e todo o acervo documental de suas cartas, estudos, artigos, publicações, móveis, objetos, e criou o Centro Alceu Moroso Lima para a Liberdade, o CAAL, tornando esse centro uma unidade da UCAM para manter viva a memória e levar adiante o precioso legado do Dr. Alceu, de modo particular no campo de direitos humanos, na sua incansável luta pela democracia, pela liberdade de todas as pessoas e classes sociais, liberdades individuais, porém, cada vez mais as liberdades civis, as políticas e sociais, sem as quais a liberdade do indivíduo se amesquinha e perde respiro, longo alcance e relevante. Eu sempre afirmo, né, como eu já falei antes, mas vou reafirmar agora, que Dr. Alceu foi um grande personagem, advogado, escritor, crítico literário, jornalista, professor, acadêmico, empresário, paciente interlocutor e muito bem-humorado, né, Chiquito? Porém, sua luz maior, que iluminou em período de trevas no Brasil e continua a nos iluminar e a nos inspirar, foi sua firme, clara e corajosa atuação na área dos direitos humanos na época da ditadura. E todas essas atitudes vinham iluminadas por uma inabalável fé. Para vocês sentirem um pouco da sensibilidade do Dr. Alceu, em 1972, quando a dimensão ecumênica era pouco abraçada e impulsionada, Dr. Alceu recebeu, com dedicatória gravada na capa, a Bíblia Sagrada, na tradução do pastor protestante João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais utilizada pelos evangélicos do Brasil, uma homenagem do Centro de Ecumenismo do Rio de Janeiro. O CAAL busca atuar criando pontes, abrindo-se para novos desafios, como a questão ambiental, que eu tenho certeza que o Dr. Alceu, se estivesse aqui, estaria nessa luta, né? Tecendo redes entre importantes campos, por vezes distantes entre si, o intelectual, o político e comunitário, o espiritual, e, ao mesmo tempo que o CAAL cuida, organiza, preserva e coloca para pesquisadores e público em geral coleções como Presença de Alceu, que reedita obras de Dr. Alceu contextualizado por amigos intelectuais. A Correspondência de Alceu é outra publicação dentro do que o Leandro falou, e o Chiquito também, da vasta correspondência que o Dr. Alceu tem. E nós estamos não finalizando, né, Leandro, mas a gente está levando agora para ser publicado em 2026 a correspondência dele com mulheres. E não só mulheres que pediam por seus filhos, mas mulheres que pediam, às vezes, coisas corriqueiras. Quer dizer, a todos o Dr. Alceu atendia, né? Não era só grandes personagens, mas personagens, não digo menores, mas com não tanta relevância. O CAAL está presente como um membro atuante em vários dos conselhos municipais da cidade de Petrópolis e fora delas. Dentro da questão ambiental, a gente trabalha com a áreas de proteção ambiental, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, foi um dos criadores, fundadores do Parque Municipal que tem ali na Rua Ipiranga. Promove e apoia debates, seminários, projetos e programas. Participou da Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis, entre tantas lutas. E agora nós recebemos, do Ministério da Cultura, a sigla de Ponto de Cultura, que vai criar caminhos para a gente receber incentivos da lei federais. Então, a gente busca, enfim, honrar e levar adiante a missão coloco aí também o Dr. Cândido, porque foi a luta dele que, mesmo com situações difíceis da Cândido Mendes, conseguiu preservar o Centro Alceu e fazer uma história, né, os dois juntos, porque eles eram muito amigos, eram bem diferentes de gênero, né, mas eram muito amigos e cúmplices. E agradeço novamente, né, agradecemos os organizadores da FLIP e agradecemos a reitora da Cândido Mendes, a professora Andréia, ao
Leonardo Boff, que me indicou como diretora do Centro Alceu e me abriu caminhos para a luta na justiça social, pela justiça social. Agradeço a todos vocês que estão aqui e à comunidade de Petrópolis, suas instituições educacionais, religiosas, culturais, pessoas de comunidade que abraçam o CAU e apoiam suas lutas. Finalizo com uma das muitas expressões do Dr. Alceu, que ele utilizou para descrever a persistência da esperança do povo brasileiro diante de condições adversas, principalmente dos mais pobres. Contra toda esperança, há esperança. A esperança para o Dr. Alceu é uma virtude ativa e uma força de resistência que persiste, mesmo quando o contexto social e político não oferece motivos claros para otimismo. Queria dizer também que a gente recebeu todo o acervo da Marina Bandeira, está no Centro Alceu. Marina Bandeira foi uma militante católica, bastante esquecida pela Igreja Católica e que teve uma atuação fundamental na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, na FUNABEM e também no MEB, né, Movimento de Educação de Base, junto com o Dom Tarcísio. E como é que eu vou te dizer também de algumas citações do Dr. Alceu, que eu gosto muito, que ele dizia que ele começou a vida, e aí eu falo bem da minha vida, porque eu também comecei bem patetinha, até descobrir que existia um outro mundo fora do meu círculo. Ele dizia que ele começou a vida como bombeiro e terminou como incendiário. E uma outra citação dele, quando a gente está nessa época do etarismo, porque se você é muito velho, você não pode fazer isso, porque não sei mais o quê, porque não sei o que lá, ele dizia que ele foi velho enquanto jovem e se sentia moço na velhice. Muito obrigada a vocês e que continuem nessa luta pelo Estado Democrático de Direito. E que a justiça venha para todos, mas principalmente para os mais pobres. Amém. Amém. Bom, muito bem. Passamos agora à última fala da nossa mesa para o amigo Leonardo Boff, que conheceu, lidou, conviveu muito com o Dr. Alceu. Leonardo, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Eu quero saudar o grupo todo da mesa aqui, e especialmente Afonso Borges, que no ano que vem faz 40 anos que eles levam avante esse projeto, e sempre um papo. E ele merece uma saudação especial ao Neto, e especialmente a Maria Helena, que leva avante os ideais do Alfonso do Alceu Amoroso Lima, e o cuidado que ela tem de manter toda a sua memória. Eu acho que quase tudo foi dito sobre o Alceu. Eu fiquei surpreso quando fui preparar o que devia dizer aqui, e tomei aquele livro Memórias Improvisadas, e estava cheio de papéis. Digo, que diabo é isso? E fui ver que estavam os meus sermões, que eu fazia de saudação a ele. Pelos 80 anos, pelos 85, depois um longo trabalho, até meio erudito, científico, o que significa um intelectual, um sábio, com muitos rodapés, etc. E no final, nas últimas 10 páginas, eu dediquei a ele como exemplo do intelectual completo. E eu acho e tenho a convicção que ele é talvez um dos intelectuais mais profundos, mais universalistas que o Brasil tem produzido. Porque ele frequentou todos os saberes. Escreveu sobre sociologia, sobre economia, sobre política, foi empresário e, antes que tudo, foi um grande profeta. E criou uma palavra essencial que está sempre na mente dele,
que é a presença. Muito antes de Heidegger criar a palavra Dasein, que é o ser humano presente aí, Alceu Moroso Lima inventou a palavra. A gente precisa dizer para algum alemão isso, sabe? Estudiosos de Heidegger. Que nós tivemos aqui um sábio que disse que falar do ser humano não como um conceito abstrato, mas como coexistência, como convivência concreta com esse que está aí, Dasein, esse que está concretamente aí. Toda a obra dele é atravessada com essa categoria de presença. Esse pequeno livro que ele me dedica, ele disse, é o último que eu tenho, Meditação sobre o Mundo Interior, que é um livrinho extraordinário. Aqui a gente vê a profundidade de um cristão que assume com uma coerência absoluta a fé cristã, mas não a fé no sentido dogmático da palavra. A fé como compromisso, a fé como engajamento nas questões sociais, no destino dos povos e especialmente dos direitos humanos. Ele ficou, creio, 5 anos em Roma, na Comissão Justiça e Paz, e ele escreveu esse livro que eu estava lendo hoje, de extrema atualidade. Os direitos do homem e o homem sem direitos. É um comentário aos 30 artigos da Declaração dos Direitos do Homem que a ONU publicou em 1948. É um comentário erudito, com muita profundidade, até com prefácio do Frei Beto, porque mereceu ser torturado e sentir o que é um homem sem direitos. Agora, eu queria, já que todo mundo falou da vida dele, eu queria contar um pouco da minha convivência com ele. Quando nós éramos estudantes aqui em Petrópolis, que é a escola de teologia mais antiga do Brasil, que tem talvez a biblioteca mais rica do nosso país, são 300.000 tomos, e muitos estudantes de fora, de São Paulo, até da Alemanha, porque a guerra destruiu quase todas as bibliotecas, e nós tínhamos, desde o começo, desde o século XVI, quando se criou o Convento de Santo Antônio, o guardião devia comprar todo mês um livro, e se não comprasse, ele perdia o cargo. Então, a biblioteca imensa no Convento de Santo Antônio, desde o tempo da colônia, que os bichos estavam comendo, e eu fiz muita força que fosse entregue à Biblioteca Nacional. Mas ele também era um homem que sabia apreciar a conversa, a troca de ideias. E nós, como estudantes, tínhamos receio de nos aproximar a ele por constrangimento, uma pessoa tão conhecida, tão importante. Ficávamos no coro da igreja e víamos aquela cabecinha branca com seu breviário aberto, seu missal aberto, e sempre olhando para o sacrário. E nunca conversávamos com ele. Depois que fiz minha formação na Europa, ele celebrava sempre de manhã às 7 horas. Nunca faltava. E quando faltava, a gente perguntava, ele deve estar andando por esse país, dando palestra. E sempre depois da missa, ele saía e eu o esperava na portaria e conversávamos. E ele estava interessado em tudo. Como era a igreja, como estavam os bispos, como estava a teologia da libertação e a situação brasileira. E aí eu vi como ele era um verdadeiro profeta, porque era no tempo da repressão, era a única voz do país, a única voz, que escrevia semanalmente no Jornal do Brasil, denunciando a tortura, a violência do Estado, a ditadura militar. Eu acho que a fama dele, a aura dele, de sabedoria, eu diria de quase um santo, freava os militares para não repreendê-lo e, eventualmente, prendê-lo.
E uma coisa que a mim me impressionou muito foi quando ele disse: olha, Frei Boff, a nossa geração fez um esforço enorme de unir a inteligência intelectual nossa, a fé cristã, com o mundo acadêmico. Muitos de nossos colegas entraram para as universidades como professores. Fizemos essa aliança entre o saber acadêmico, o saber universitário, de cristãos que creem que a fé não se opõe à ciência. Agora, vocês têm uma tarefa nova e peço que vocês sejam fiéis. Vocês unem o saber crítico mais rigoroso com a pobreza mais extrema. E daí nasce a teologia da libertação. Vocês são uma nova geração. Vocês herdam de nós aquilo que nós criamos. Mas cabe a vocês atender aquela ponta que nunca foi atendida, os invisíveis da nossa história. Na última vez que ele assistiu à missa, ele me chamou antes e disse: Frei Boff, você me dê 5 livros sobre a teologia da libertação que eu quero ler e tomar a defesa de vocês. Começaram a escrever no Jornal do Brasil. De fato, eu arrumei uma sacola, os 5 livros, e ao sair da igreja ele se sentiu-se mal e logo foi direto ao Hospital Santa Teresa, onde foi atendido. Eu o visitei lá e vi a sacola que estava lá. Eu digo: oxalá ele melhore e comece a escrever, sabe? Eu visitei muitas vezes. A última vez que o visitei foi impressionante, porque os médicos se distraíram. Ele arrancou aqueles tubos todos, arrancou tudo e disse: preguei a vida inteira a liberdade e estou como um escravo aqui. E não aceitou. Então, 2 médicos me chamaram e disseram: Frei Boff, isso é um problema ético para nós. Nós temos que colocar tudo isso. Não, senhor. Vocês respeitem o ritmo da vida. Vocês, como médicos, não aceitam a mortalidade da vida. Respeitem a vida no seu ritmo, que nesse ritmo pertence a morte como uma invenção da vida, para passar no outro nível muito mais alto e melhor. Não coloque nada. E ele só abanava assim, dizia: vivo na liberdade. E abanava os braços. 3 dias depois ele faleceu. Faleceu na liberdade. Curiosamente que ele foi velado no convento dos Beneditinos do Rio. Ele era do grupo dos beneditinos, mas se aproximou muito aos franciscanos, especialmente do Dom Paulo Evaristo. Então fizemos a missa do corpo presente. Muitos beneditinos não vieram, porque achavam que ele era do lado dos comunistas, da esquerda, as acusações todas que fizeram. Nós cantamos a missa em gregoriano com alguns beneditinos. Dom Paulo Evaristo, que é um grande cantor, e nos ensinou a todos nós o gregoriano, de solene, e eu do outro lado respondia. E assim nós celebramos o último momento da presença dele entre nós. E Dom Paulo fez questão de vir de São Paulo para estar presente e dar a última homenagem a ele. Então é uma memória que eu guardo. E mais não digo. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho algumas cartas dele que vou passar para você, porque eu conseguia ler até a dedicatória de livros. Aqui ele fez uma dedicatória
mas e com letra muito boa, em 1973. Mas eu me sinto envergonhado em ler, sabe? Mas vou dizer. Para Frei Leonardo Boff, o maior teólogo brasileiro do nosso tempo, com grande afeto e amizade, Alceu Moroso Lima. Leonardo, você não vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente? Você vai falar um pouquinho sobre a questão ambiental? Não, eu vou falar, acho que não cabe. Olha, eu quando escrevia para Roma, respondendo aqueles processos todos, eu não dizia frater, teólogos minor, frade, teólogo menor e pecador. E o cardeal Ratzinger se irritou muito, dizendo, por que você escreve pecador? E eu escrevo porque você, a sua excelência, a sua eminência, cardeal Ratzinger, e eu somos pecadores. E se o senhor não reconhece, mais pecador ainda. E era amigo meu, era amigo meu. Antes de me julgar, disse Boff, eu institucionalmente tenho que te interrogar, porque essa é a minha função aqui na Congregação da Doutrina da Fé, Santo Ofício. E você tem que responder, entre parênteses, nossa amizade, porque nós éramos muito amigos, juntos discutíamos durante 5 anos, nos encontrávamos uma vez ao ano, para discutir sobre São Boaventura, sobre Santo Agostinho, e trocamos muitas cartas, e uma verdadeira amizade. E sempre que os teólogos, os jornalistas perguntavam, e o Frei Boff, que submetido ao silêncio obsequioso? Ele dizia, não, ele é um frommer Theologe, dizia em alemão. Ele é um teólogo piedoso, e ele vai voltar ainda à obediência da fé. Digo, não, eu vou ficar na minha liberdade. Bem, nós temos que, infelizmente, encerrar essa primeira mesa, porque a programação é complicada, é uma programação de meia hora, 1 hora e 1 hora, então não tem jeito, a gente precisa encerrar essa mesa. Eu acho que, assim, deu o tom do que será a segunda Flip Petrópolis de hoje até domingo. Então, muito obrigado pela atenção de todos, os que estão aqui, os que estão nas redes sociais, e viva a Flip Petrópolis, né? Não, e avisa que tem livro do doutor Alceu para vender lá no estande. Espera aí, gente, um minutinho. Maria Helena manda avisar que lá na parte de venda de livros, dentro do Palácio... Na Nobel, na Nobel, na Livraria Nobel, tem vários e vários títulos de doutor Alceu e sobre doutor Alceu que estão lá à venda. Então, por favor, quem tiver um pouco de curiosidade, vontade de conhecer um pouco mais, só se dirigir à Nobel. E tem uma prancheta também, para quem quiser receber notícias do Centro Alceu, assinar e botar lá o e-mail, o que seja, tá bem? Obrigada, gente. 2 segundinhos. Não tem nada a ver com o doutor Alceu, mas na terça-feira que vem, eu vou estar lançando esse livro no Museu Imperial, que se chama Dom Pedro II e a Cultura Hebraica, que é todo o universo de aproximação do imperador Pedro II, que vai completar 200 anos na próxima terça-feira, pela cultura hebraica, especialmente as traduções dele do Antigo Testamento, de poesia hebraica. Então, na próxima terça-feira, às 14h30, no Museu Imperial, eu estou lançando esse livrão aqui, que é sobre a viagem do imperador a Jerusalém em 1876 e todo o amor e aproximação dele pela cultura hebraica e pela religião judaica, especialmente pelo Antigo Testamento. Todos convidados, terça-feira que vem, no Museu Imperial, às 14h30. Muito obrigado a todos. Tá? Dá autógrafo